final do ano chegando e muita gente se preocupa em comprar roupa nova, ter dinheiro no bolso para curtir e se divertir. Mas você já parou para pensar que também é importante o cuidado com a mente? Nas últimas semanas a gente trouxe aqui alguns casos de pessoas que tiveram um surto momentâneo e que acabou fazendo coisas que não deveriam. É sobre esse tema que vamos falar hoje, agora, porque já está em linha a psiquiatra, diretora do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, Camila Franca. Seja muito bem-vinda, doutora Camila, ao Conexão Clube Tambaú. Bom dia, Poliana. Bom dia de todos que escutam a Clube FM. Seja bem-vinda mais uma vez, minha querida. Primeiro eu já quero começar, com essa sensação que muita gente tem de chegada de final de ano e às vezes uma frustração de que não conseguiu alcançar os objetivos que planejou. Por que muita gente pensa dessa forma, doutora Camila? A gente sabe, Poliana, que o final do ano é um período marcado já por essas questões de reflexões e pressões, né? E alguns dos casos em dificuldades emocionais. Você citou a questão do surto momentâneo, isso foi muito importante, porque a gente não pode confundir com surto psicótico, que vem de uma doença de base, né? Então, muitas vezes o termo surto, ele vai se referir àquele aumento súbito de estresse e as emoções difíceis de lidar, que são próprias do final do ano, né? Doutora Camila, como reconhecer, que a pessoa precisa de ajuda, que está se sentindo pressionada? Muitas pessoas, às vezes, não percebem, não reconhecem sinais onde devem procurar auxílio, principalmente de profissionais. Sempre chega um colega, um familiar, que tenta fazer, às vezes... É uma tentativa de auxiliar, claro, ninguém quer prejudicar, mas é importante ter o acompanhamento profissional. Como identificar esse momento, de pedir ajuda, socorro de verdade? Isso, a gente não quer chegar nesse estágio de surto, nesse rompante de explosividade. O que a gente quer é que as pessoas saibam o que é o transtorno mental, se reconheçam em algum deles, quebrar preconceito, quebrar estigma. A gente sabe que esse final de ano a gente fica mais estressado, porque a gente é fim de ciclo, a gente tem metas não cumpridas, tem excesso de tarefas. Principalmente o que acontece hoje é a questão de pressão social, de comparação nas redes sociais. Então, as pessoas sofrem por isso e começam a ter uma depressão, por estar ali, pelo sentimento de solidão, ou de pessoas que foram embora, ou então uma ansiedade por pressão por meta cumprir, por lidar com questões financeiras, por perda de trabalho, por pressão social. Pode acontecer também os transtornos alimentares, que as pessoas acabam descontando o seu excesso ou em compras ou em comida e tem um aumento de peso. Tudo isso é importante que a pessoa reconheça e aí busque o tratamento. O tratamento ele vem justamente para aliviar todos esses sintomas e trazer qualidade de vida para o paciente e evitar muitas vezes esse surto, esse fim trágico. Então, quando a gente consegue identificar o problema e a gente consegue tratar, é quase improvável que alguma pessoa chegue no surto, como eles falam. Estamos conversando com a psiquiatra, diretora do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, Camila Franca. Doutora Camila, tem algo que a gente possa fazer em casa ao perceber alguns desses sinais, onde a gente se sente mais ansioso, onde a gente se sente numa pressão maior, Começa a sentir uma certa arritmia, começa a sentir uma falta de ar. Tem algo que a gente possa fazer em casa, algum exercício para aliviar, esses momentos onde a gente está mais tenso, mais preocupado? Com certeza, Quando a gente os estudos já mostram que quando a gente reconhece o que a gente vivencia, fica mais fácil de tratar. Inclusive, por exemplo, quando a gente tem uma crise de ansiedade, tem uma técnica que se chama Calma. E o que consiste mais ou menos essa técnica? É você parar o que você está fazendo, você aceitar a crise de ansiedade e começar a respirar profundamente. Mexendo todos os músculos da barriga, porque há um nervo ali que conecta ao cérebro. Então, a gente parar, respirar profundamente já ajuda. A gente está num ambiente calmo, a gente tem uma rede de apoio, então a gente
conversar mesmo, né? Com pessoas que a gente se sente segurança com isso. Então, se afastar de fatores estressores, se afastar de pessoas que não agregam na nossa vida, comentários que não nos fazem bem, né? Então, a gente está cercada de pessoas, a gente está em um ambiente tranquilo, que às vezes é muito difícil, né? Imagine uma pessoa que está sem emprego, uma pessoa que tem contas para pagar, uma pessoa que está ali no pico de uma crise financeira, né? Então, a gente precisa enxergar nosso problema e a gente precisa trabalhar com o nosso problema. E a gente vive o que tem hoje. Hoje o grande problema da humanidade se chama comparação em redes sociais, né? Eu quero ter aquilo que a outra pessoa tem. Mas o que acontece nas redes sociais? Eu só mostro o que eu quero. E muitas vezes a gente só vai mostrar algo positivo. E ninguém fala dos problemas, ninguém fala das coisas negativas, né? Então a gente se espelha naquilo, achando que a vida do outro é muito perfeita, enquanto não é, Paulina. Eu sempre digo, a grama do vizinho ele parece mais verde, mas muitas vezes é falsa essa grama. Pura verdade, doutora Camila. A Sil Batalha tem uma pergunta para a nossa psiquiatra? Isso, doutora, bom dia. Sil Batalha aqui falando. A gente estava perguntando agora, a Poliana perguntou agora sobre a questão do que fazer nesses momentos de tensão, né? A pessoa se sente pressionada, se sente angustiado com essas metas não cumpridas, frustrações, enfim. E muitas pessoas recorrem ao álcool, né? Vamos tomar uma cervejinha para relaxar, vamos ali no bar tomar uma para esquecer, vamos tomar um negocinho. E aí esse álcool, de repente, pode ser um fator até um gatilho para desencadear uma situação mais complicada, né? Pode trazer até surtos, né, relacionados ao álcool. Isso é verdade ou não? O que é que a gente pode trazer de informação em relação ao álcool e esses momentos de pressão? Alivia ou pode piorar? Completamente verdade, né? A gente sabe que o aumento do consumo de álcool ou de outras substâncias, de outras drogas, que hoje muitas pessoas têm acesso, elas podem desregular esse equilíbrio emocional e levar a comportamentos impulsivos e de crise, né? Elas podem piorar o consumo da droga, né, causando uma dependência lá no final, mas muitas vezes há um constrangimento dentro de casa ou dentro do ambiente de trabalho por esse uso excessivo de álcool. Então, o que pode acontecer? A pessoa pode ficar mais irritada, a pessoa pode ficar mais impaciente, a pessoa tem aquele limiar de frustração mais baixo, né? É como a gente disse, lá no começo da entrevista, o que pode acontecer? É aqueles rompantes de explosividade de estresse, né? Então, o álcool, ele sempre vai ser um gatilho uso em excesso, sempre vai ser um gatilho para situações mais complicadas, né? Como muitas pessoas usam o termo surto. Então, tem que ter muito cuidado com o uso, não só de álcool, que é uma droga lícita, mas também as drogas ilícitas, que a gente sabe que algumas pessoas têm facilidade de adquirir, né? E pode piorar o quadro. Doutora Camila, muita gente está acompanhando agora a entrevista e está pensando, mas e aí? O que eu posso fazer, né, para tentar buscar melhorias para a minha vida? A senhora já citou alguns pontos aí, eu estava aqui vibrando e concordando, porque eu sou daquelas de que quando alguém se aproxima só com energia positiva, eu tento me afastar. Sou dessa, sabe, doutora Camila? Mas nem todo mundo sabe dizer não. Sim. Como, né, orientar essas pessoas e qual a importância, né, que você dá para as pessoas que chegam só com problemas para a sua vida, sendo que você também já tem sua carga? Como orientar essas pessoas? Você falou num ponto muito importante, na questão do não, né? A gente precisa estabelecer limites para nós mesmos, dizer não, seja para algum evento que a gente não está feliz, seja na compra, seja na comida, porque essas pessoas que têm essa compulsão, elas vão se arrepender depois. Então, estabelecer limites com o não, buscar um suporte emocional com amigos, com familiares, né? A gente precisa também praticar o autocuidado. Então, a gente tem que ter, quando a gente fala, parece que é algo copiado de todos os médicos, mas todos os estudos mostram, né, que a gente precisa dormir bem, que a gente precisa de um tempo para relaxar, que a gente precisa ter uma alimentação equilibrada, né, que a gente tem que entender que nem tudo precisa ser perfeito, que é normal, que tudo bem não está bem o tempo inteiro. Então, as pessoas hoje, o que a gente vê, elas viraram robôs de produção, para atingir metas, e quando na verdade a gente não precisa estar bem o tempo inteiro, porque nosso corpo ele vai cansar, né? A gente não consegue estar 100% o tempo inteiro. Então, reconhecer isso também. Hoje tem uma grande dificuldade do não.
E depressão também, sabe, Poliana? Então, quando a gente relaxa, quando a gente planeja com antecedência, quando a gente consegue estabelecer limites, quando a gente tem um bom suporte emocional, quando a gente pratica o nosso autocuidado, eu acho que são caminhos para a gente viver melhor. Doutora Camila, para a gente finalizar, hoje na nossa pergunta do dia, a gente quer saber do público o que é que eles fariam se tornassem milionários, né? Ganhassem aí na Mega da Virada 600 milhões de reais. Por que a questão financeira tanto abala quanto alegra tanto as pessoas? A gente não pode mentir que também a gente se coloca nessa situação, né? Então, o dinheiro é o que vai reger nossas vidas no sentido de dar um melhor suporte financeiro, pensar nos nossos filhos, pensar a longo prazo, né? Então, como é que eu vou ter um futuro com isso? Eu digo que o dinheiro não é duro, mas ele é muito importante. É ingenuidade a gente dizer que o dinheiro não traz felicidade no sentido material. Ele traz sim, porque ele nos dá uma sensação de eu posso relaxar mais um pouco aqui na perspectiva do futuro, né? Mas eu não posso viver em função do dinheiro, certo? Então vem essa sensação de que prospectivamente lá na frente eu vou ter uma garantia de um futuro melhor, né? E a gente sabe as dificuldades financeiras que o país enfrenta, a gente sabe a dificuldade que é viver apenas com salário mínimo, a gente sabe o quanto as pessoas trabalham para conseguir um salário mínimo, então a gente não pode ser hipócrita dizendo que o dinheiro ele não é importante. O dinheiro é importante e todo mundo se coloca na situação de que e se eu ganhasse na Mega Sena, né? Mas a gente também tem que trabalhar com a nossa realidade. Nem todo mundo pode ganhar na Mega Sena e sim a gente ter o pé no chão e conseguir alcançar nossos objetivos e metas com aquilo que a gente tem, para a gente não acabar se frustrando, sabe, Poliana? Verdade. Doutora Camila Franca, diretora do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, psiquiatra, muito obrigada por sua participação e espero recebê-la aqui no estúdio um dia, tá bom? Eu que agradeço, Poliana, e eu desejo um feliz 2025 para todo mundo, e uma coisa importante que é lembrar que a gente não precisa estar bem toda hora e a gente ter essa busca de apoio e a total estratégia de cuidado, ela pode fazer toda a diferença na nossa vida. Então, que 2025 as pessoas procurem mais estar bem. Muito obrigada pela confiança. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Que entrevista enriquecedora para você refletir, pensar, observar